E aí, pessoal, tudo certo? Hoje eu queria falar sobre o primeiro amor. Como que o primeiro amor é tão profundo e marca tanto? E como nem todo mundo tem a sorte de o primeiro amor ser o amor da vida. O primeiro amor, definitivamente ele é o amor mais inocente que existe. Você não tem a maldade, nem a malícia de enxergar às vezes no outro um ponto negativo. Você tem zero defesas emocionais e não é porque você é fraco, você simplesmente não tem repertório. Você nunca passou por uma situação dessa, afinal é o seu primeiro amor. Muitas vezes é o primeiro beijo que você deu, o primeiro abraço que você recebeu, o primeiro tudo. Muitas vezes o primeiro date que você saiu foi com aquela pessoa. Você então não aprendeu a se proteger. Você não sabe os pontos que você pode ou não ser explorado. E não é falta de autoconhecimento, é simplesmente falta de experiência. E por tudo ser muito novo, o seu cérebro vai gostar muito disso. Vai liberar muita dopamina, mais ocitocina, o que na prática vai significar que você vai gostar demais, mesmo se tiver muitos problemas, mesmo se o relacionamento for tóxico e mesmo se colocar na balança, o relacionamento estiver te fazendo mais mal do que bem. Porque o seu cérebro ele vai pensar assim: nossa, eu nunca tive isso antes, isso é muito bom, eu não vou largar de jeito nenhum. É muito comum você ver relacionamentos que não deram certo e, por ser o primeiro relacionamento de uma pessoa, volta com o ex uma, duas, três, quatro, cinco vezes, porque é como se o outro fosse o topo. A verdade absoluta é como se o outro fosse intocável. Você confia muito naquela pessoa e valoriza ela acima do que ela merece, porque você não conhecia os perigos de se relacionar. Você foi sem filtro nenhum. E isso é um problema, mas é um problema muito comum e que acontece com todo mundo. Esse é o problema da entrega cega e inocente. Outro problema comum é a idealização. Você idealiza a pessoa, você planeja um futuro com essa pessoa, ama uma versão dela que não existe, uma versão que você projetou, uma versão que você acreditou que ela poderia ser. É justamente por você ser inocente achar que a pessoa pode mudar, quando na verdade ela possui erros e atitudes que são dela e vão fazer parte dela. Essa pessoa não vai mudar. É que você acaba idealizando, confiando demais na pessoa, achando que ela vai mudar os erros quando ela não vai mudar os erros dela. Aquilo faz parte dela. E pessoas manipuladoras se aproveitam disso. Elas vivem falando: não, eu vou mudar, por você eu mudo, por você eu faria de tudo. Mas ela não consegue fazer o mínimo, que às vezes é te respeitar, às vezes é não ir pra balada, não trair. E eu falo que trair não é só de traição, de ficar com outra pessoa, mas não trair a confiança também. E essas pessoas dizem: por você eu mudaria tudo, eu mudaria a religião, mudaria tudo, mas no final não conseguem mudar nada. As pessoas só mudam se aquilo estiver no coração delas verdadeiramente. Você nunca vai conseguir fazer alguém mudar porque você quer. A pessoa que tem que querer. Aquilo tem que partir da pessoa. Isso é uma escolha pessoal, não cabe a nós querer mudar uma pessoa. Então, se você tá num relacionamento, ou entrou, ou acabou de sair de um, e tá pensando que você pode mudar, ou a pessoa pode mudar por você, desfaz esse pensamento. Somente você pode mudar por você e ela por ela. Agora, voltando à ideia, então você idealizar, que é projetar futuro, tentar ver a intenção da pessoa, projetar uma mudança na pessoa, amar a versão que ela poderia ser, tudo isso é falso. A realidade é o que realmente aconteceu, o que realmente foi verdadeiro, o que era e não o que poderia ser. Essa é a verdade. No primeiro amor, a gente não ama só a pessoa, a gente também ama a promessa. Todas aquelas vezes que ela falou: me desculpa, eu vou melhorar, acredita em mim. Todas essas vezes você acreditou e por seu primeiro amor você acreditou muito.
e te magoou demais. Tem também o incômodo das diferenças. À medida que o tempo vai passando e vocês estão juntos, as primeiras semanas são tempos maravilhosos. Você acha que a pessoa é perfeita e tudo, mas vai passando o tempo e você vê os erros. As diferenças aparecem. Diferenças de valores, atitudes, maturidade. Erros da pessoa, erros seus. Erros da pessoa, erros seus. E isso vai gerando um conflito interno. Você sente que tem algo errado. Você sabe que tem algo errado. E é aí que o casal resolve pela conversa, mas nem sempre a conversa pode resolver um problema. Quando o problema é muito grave, às vezes não tem muito o que fazer. O incômodo não vem exatamente da diferença. Porque... E por mais que a diferença incomode, não é o principal. O principal fato de incomodar não é a diferença. É porque você tem medo de perder aquela pessoa. E o principal fato desse medo de perder a pessoa não é a pessoa. É a sensação que ela te dava. E isso é muito diferente. Porque você nunca se sentiu amado. Você nunca se sentiu priorizado. E quando você recebe isso a primeira vez, você não quer largar. Você não quer perder. E esse ponto liga no próximo, que é a falta de amor próprio. Isso tudo acontece por falta de amor próprio. Porque se você tivesse um amor próprio em dia, você não passaria por essas diferenças, por esses conflitos e não aceitaria. Muitas vezes no primeiro amor você ainda está construindo aquela sua versão de amor próprio. Ainda está construindo esse valor. E isso é bom, construir é bom. Porém, isso te faz passar por situações que você não precisava de passar. Você acha que precisa tolerar tudo, se adaptar sempre e aceitar o mínimo, enquanto você faz o máximo. Você se doa por inteiro e a pessoa às vezes não faz a metade do esforço. Ou a pessoa também se esforça. Às vezes a pessoa pode até ver o seu valor e se esforçar, mas as diferenças simplesmente não conseguem coexistir. E aí surge a ideia falsa: se eu não aguentar, eu vou perder. Se eu perder, eu nunca mais vou recuperar. Esse é o peso de perder o primeiro amor. Esse é o peso do primeiro amor. O cérebro interpreta novidade como raridade, mas novidade não significa valor eterno. A gente tolera demais porque acha que aquilo é raro, mas é uma mentira do medo. É uma mentira de nós mesmos. É uma mentira que o nosso cérebro conta pra gente e a gente não tem que acreditar. E é aí que a gente tem que escolher se a gente acredita, se a gente não supera, ou se a gente não acredita na mentira que nosso cérebro está contando pra gente mesmo. Se a gente escolhe superar. Se você escolhe não superar, você vai simplesmente tapar buraco. Às vezes com a mesma pessoa ou com outra. Você vai resolver a dor no caminho mais fácil. Vai usar substâncias, às vezes vai começar a beber ou a fazer qualquer atividade nociva. Esse é o caminho fácil, o caminho que você não supera. Você não aprende com aquela dor e não cresce. Você não melhora, de fato. E o caminho de superar, que é o mais doloroso, é o mais longo, é o mais difícil. Em primeiro lugar, você desenvolve amor próprio. Desenvolvendo amor próprio, você aprende a estabelecer limites e não deixar ninguém passar eles. E isso é muito importante, porque resolvendo esses problemas é a base para você não cair em nenhum relacionamento que seja tóxico para você e que você queira defender. A desculpa do primeiro amor já não existe mais. Então, você não precisa de levar ela para frente. Você entende que amor não exige autoabandono. É você simplesmente fazer um curativo na ferida e deixar sarar. O primeiro amor às vezes vem para ser o amor verdadeiro da sua vida, aquele que fica até o final, mas muitas vezes ele não vem para durar. Ele vem para te dar um tapa na cara e te ensinar. Tira a sua inocência e constrói consciência. O primeiro amor não leva
só alguém embora. Leva a versão que você aceitava tudo. A versão também que todo mundo pisava em cima de você e você aceitava. Porque você desconhecia o quão maléfico poderia ser a falta de amor próprio. E é isso. Muito obrigado você que assistiu até aqui. Isso ajuda demais. Eu não vou ficar mendigando, mas você sabe, né? O like e a inscrição ajudam bastante a gente a crescer. Então, se você gostou do que viu, considera, tá bom? E é isso, tamo junto. Até a próxima, campeão e campeã. Eu ainda vou ter que pensar um jeito de terminar o vídeo legal. Campeão e campeã ficou meio pá.